Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Bom dia, mais uma segunda-feira. Vamos entrando. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Hoje trouxe um assunto que foi votado por vocês também na semana passada. Bom dia! Eu me chamo Graziela Dias, sou esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em cosmetologia clínica e estética, graduanda em farmácia. E esse é o nosso clássico Café das Sabidonas, toda segunda-feira, às 7h30. Se você perdeu algum dos nossos episódios aí do Café das Sabidonas, você consegue assistir tanto pelo YouTube ou escutar pelo Spotify. Aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube lá, se você ainda não se inscreveu, é muito importante aí pro nosso trabalho. E também já começa a seguir através do Spotify lá, já ativa as notificações em todas as redes aí, para você sempre assistir em primeira mão todos os episódios aqui. Estamos no episódio 14, meninas, que loucura! Posicionamento para consulta de saúde estética. Eu sempre falo para vocês que desenvolver o Café das Sabidonas é um desafio, né? Afinal de contas, é preciso estarmos aqui ao vivo toda segunda-feira, prepararmos com antecedência os assuntos que serão abordados aqui. E hoje nós já estamos no episódio 14. E lá atrás, bom dia, Joyce, maravilhosa! E lá atrás, quando nós estávamos iniciando o café, no episódio 1, eu pensava assim, nossa, será que eu vou dar conta de toda segunda-feira estar aqui com as meninas trazendo conteúdos, né? E estamos dando conta, e estamos no episódio 14. Nós já temos episódios programados, meninas, até o episódio 20. Teremos convidados super especiais aí, convidados internacionais, vocês não têm noção. Tá muito incrível todo o nosso cronograma e aos pouquinhos eu vou contando um pouquinho mais pra vocês, tá? Daisy, bom dia. Fábio, maravilhosa, bom dia. Eva, bom dia. Vivi, maravilhosas, vocês estão sempre por aqui comigo, né? Buenas, eu resolvi trazer o posicionamento para a consulta de saúde estética. Na verdade, eu ia trazer esse assunto semana passada e aí vocês optaram por trazer o outro tipo de conteúdo, que era como não desistir, né? A Jéssica, bom dia, Grazi, você é uma querida, que Deus te abençoe muito. Nos abençoe, vocês são umas queridas de estarem aqui comigo toda segunda-feira. Elaine, bom dia. E aí, como foi o outro tema também muito votado, né? Recebeu aí muitas votações. Eu falei assim, não, vou trazer esse tema então na próxima segunda-feira. E aí, o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a falar sobre consulta de saúde estética, para quem já está muito inserida aí no nosso mercado, até tem esse tema como um tema um pouco mais comum, né? Mais corriqueiro, aí já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porém, a gente precisa lembrar que não são todas as profissionais que têm esse tipo de posicionamento, que cobram pela consulta de saúde estética. Eu trouxe para vocês aqui, olha, Fê, bom dia, meninas, amando acompanhar a Grazi. Obrigada pela presença. E aí eu trouxe alguns relatos para vocês aqui, para vocês entenderem o quanto isso é importante. Hoje, dentro da área da... Gente, quando eu falava sobre isso lá em 2015... era um desafio ainda maior, porque não era nada comum do nosso mercado uma esteticista, que eu nem era formada ainda naquela época, cobrar por consulta de saúde estética, mas ainda naquela época eu já cobrava. Claro que naquela época eu cobrava R$50 a minha consulta, e foi através disso que eu consegui me posicionar nesse mercado, que eu consegui conquistar clientes, consegui conquistar o meu espaço, mesmo com muitas dificuldades daquela época, porque não era nada comum do nosso mercado. Hoje já é um pouco mais comum, né? Nós já temos várias outras profissionais aí que cobram também pela consulta de saúde estética, que já entendem a importância dessa abordagem dentro dos seus consultórios e dentro aí das suas clínicas, certo? E o que eu digo pra você, gente, é que hoje a consulta de saúde estética, da maneira como nós fazemos e diversas outras colegas aí também fazem, é um pré-requisito obrigatório. Como eu quero trazer isso para vocês, né? Como que a gente vai traçar um plano de tratamento?
como que nós vamos escolher produtos cosméticos, e a gente vai falar um pouquinho sobre produtos cosméticos aqui, sem antes entendermos para que tipo de pele, para qual é o estado desse organismo, qual é o estado dessa imunidade. Não tem como. E o que acontece? Muitas vezes a gente se forma lá na nossa graduação e a gente entra para o mercado de trabalho, como eu já falei em outros episódios também, né? Nós somos simplesmente jogadas aí ao mar aberto do empreendedorismo, sem ter noção nenhuma do que fazer, como conquistar clientes, como, né, preencher a nossa agenda. Simplesmente a gente precisa começar a trabalhar. E o que a gente pensa num primeiro momento, logo que estamos na graduação? Bom, eu vou sair da graduação e vou me especializar em alguma técnica específica, não é assim? Eu, pelo menos, fiz isso, não sei vocês. Fui buscar uma especialização em peelings, fui buscar uma especialização em limpeza de pele, fui buscar uma especialização em microagulhamento, eu fui buscar técnicas para me aprimorar. Só que existe um ponto muito importante aqui que antecede qualquer tipo de técnica, que é saber sobre fisiologia e sobre a consulta de saúde estética. Porque sem esses passos primordiais, nós acabamos nos tornando aí replicadoras de técnicas. A gente só replica aquela técnica para todas as pacientes que aparecerem na nossa frente, não é assim? Então, com o andar aí da carruagem ao longo dos anos, eu fui entendendo que só ser ou ter, né, mais de 10, 15 certificações em limpeza de pele, para mim já não estava o suficiente, porque faltava algo ali. Só ter vários cursos sobre microagulhamento não era o suficiente, porque estava faltando algo ali. Foi quando eu comecei a me especializar em entender essa paciente, esse indivíduo como um todo, na sua individualidade. Não tem hoje, meninas, como a gente... E aí por isso que eu pego no pé dos kits prontos, né? Eu sei que quando nós estamos iniciando, eles são um grande suporte aí pra gente, né? Eles acabam sendo os primeiros produtos dos quais nós temos contatos, a gente de fato aprende o que é um protocolo, porque eles têm, né, o passo 1, o passo 2, e isso, de certa forma, no início, nos facilita muito, porque nós estamos entrando num universo completamente desconhecido ainda, é um universo gigantesco. Então, no início, a primeira oportunidade que nós temos é através, né, desses kits prontos, mas pensem vocês, esses dias ainda eu postei um vídeo lá no meu Reels que fala, imagina você está aplicando uma limpeza de pele com kits prontos de produtos cosméticos. Aí você vai aplicar o mesmo kit, por exemplo, para o Silvio, né, um homem de 36 anos, fototipo alto, pele espessa, com tendência à oleosidade, vai aplicar o mesmo kit também para minha avózinha. A minha avó que tem uma pele fina, fototipo claro. Então, alguma coisa ali não vai fechar, não vai dar certo, entende? Então, por isso que nós precisamos nos libertar. E é isso que eu falo pra vocês. A partir do momento que você entende o que de fato é uma consulta de saúde estética, você se liberta desses famosos aí métodos prontos e engessados do nosso mercado. E aí, esse seu próprio kit que você tem, ele vai ser multifuncional. Horas você vai usar parte desse kit, horas você vai usar outros produtos, porque você vai entender a base de tudo, né? Além de, obviamente, entender o que aquela pele está necessitando, está pedindo, você vai saber jogar com a cosmetologia. E isso vai te dar liberdade. Então, em todos os nossos cursos, eu sempre falei isso para os meninos, e no início foi muito difícil pra gente alavancar, de fato, os nossos cursos no mercado. Sabe por quê? As pessoas, elas estão muito acostumadas com métodos. Então, a primeira coisa que as pessoas perguntavam tá, mas qual é o nome do método? O que tem algum tipo de protocolo? E eu falava assim, não, eu vou ensinar vocês a pensarem. A minha ideia aqui é que vocês tenham liberdade para que vocês pensem sobre como criar. Aqui a gente não ensina nenhum método pronto, nenhum método engessado, porque não é esse o sentido de tudo. E a partir do momento que você entende sobre fisiologia e cosmetologia personalizada, gente, nenhum mais curso de método nenhum vai te prender, tá? Porque você realmente começa a pensar sobre tudo diferente. Então, hoje eu digo pra vocês que a consulta de saúde estética, ela é um pré-requisito obrigatório.
Inclusive, aqui eu não sei se isso tinha, se esse aplicativo tinha em outros lugares também. Mas aqui em Porto Alegre, uma época, acho que foi em 2016 mais ou menos, tinha um aplicativo que inclusive eles foram lá no salão, a época que eu tinha um salão ainda, eles foram lá no salão oferecer o aplicativo que era o seguinte, você colocava, cadastrava ali os seus procedimentos estéticos, pensa, a paciente comprava aqueles procedimentos e ia lá no seu, na sua clínica fazer. Então, por exemplo, tava lá microagulhamento, né, com aqueles preços absurdos, porque daí era um aplicativo de venda de procedimentos estéticos, então as pessoas do bairro ali competiam muito por questões de preço, né? Aí a sua paciente comprava um microagulhamento, ela chegava lá na sua clínica para aplicar e a pele, uma pele extremamente sensibilizada, com acne, uma barreira disfuncional, e ela tinha comprado um microagulhamento. Como que você ia de fato aplicar aquilo na pele dela? Logo que eu entrei em contato com aquele aplicativo, eu falei assim pra minha mãe, nossa, mas isso aqui não tem como dar certo. Isso aqui não vai dar certo, porque muitas vezes a gente recebe uma paciente que não tá nem um pouco preparada para receber um laser, um microagulhamento ou até mesmo uma limpeza de pele. E outra que eu não vou ficar brigando por preço aqui, nós recém estamos começando, eu não vou colocar os meus preços lá embaixo para entrar no mercado e que ali na frente isso pode dar errado, sabe? Então, isso foi o meu primeiro posicionamento da época, entender que nem todas as peles estavam preparadas de fato para receber um procedimento estético aleatório. E hoje, apesar de esse aplicativo não ter vingado aí, ainda existe muito disso no nosso mercado. Percebam que às vezes você vai no shopping, tem lá aquelas clínicas que colocam, né, na fachada lá, 5 sessões de laser para melasma, portanto. Ela nem sabe como é que tá aquela pele. Pensem vocês que a paciente vai comprar aquele procedimento e vai lá simplesmente aplicar aquele laser na pele porque ela comprou e ela pagou. Então percebam que por mais que para nós que estamos inseridas nesse nicho pareça comum, o mercado ainda se comporta de uma forma equivocada, visando apenas aí o lucro, né? Visando apenas a quantidade e não a qualidade e a durabilidade daquilo que eles estão entregando, certo? E aí eu coloquei pra vocês aqui que essa semana passada, algumas alunas me mandaram um vídeo de uma influencer bem famosa aí, que ela ficou super chateada, porque ela marcou um horário com uma profissional, esperou meses ali por aquela consulta, chegou na consulta e a consulta não durou 10 minutos. Que ela ficou chateada porque saiu de lá com uma lista de medicações e de pomadas à base de corticoides, e que ela esperava mais da consulta. Ela esperava ser ouvida, ela esperava... Enfim, é um vídeo que eu até gravei a tela depois. É um vídeo de 3 minutos. E aí ela se queixa super ali da consulta, que ela esperava um atendimento mais humanizado, que ela esperava que a profissional fosse, de fato, entender o que ela tinha, porque ela tem um caso de... sensibilidade e dermatite há muitos anos, e a profissional simplesmente falou pra ela que ela precisa aceitar que ela tem dermatite, e é isso. E aí saiu de lá com medicações e pomadas e etc. Então, olha a que ponto chegamos, né? Da profissional olhar para a paciente e dizer, olha, você precisa aceitar que você tem essa disfunção dermatológica e segue a vida. Gente, não é assim. Qualquer disfunção dermatológica que reflete na nossa pele, e isso vocês já estão cansadas de me ouvir falar aqui, é porque alguma coisa está completamente disfuncional dentro desse organismo. E a maneira que a pele tem de se comunicar é, obviamente, jogando inflamações aí para o nosso corpo, né? Queda de cabelo, unhas fracas, disfunções dermatológicas, melasma, acne, sensibilidade, tudo isso faz parte de um organismo disfuncional. Então, você olhar para sua paciente e dizer para ela se aceitar com aquela disfunção dermatológica é a mesma coisa que você assinar ali que você não faz parte da área da saúde. E aí é isso que o foco aqui, o nosso foco aqui está justamente na prevenção e na saúde desse paciente. A gente não lida com a doença, a gente lida com a prevenção e com a saúde, diferente de outros profissionais que estão lidando diretamente com a doença e ainda quando lidam com a doença não sabem lidar da forma correta, simplesmente falando para a paciente aceitar aquele tipo de disfunção. Isso para mim soa um absurdo. Eu não sei como é que soa isso para vocês, mas quando eu recebi os vídeos eu fiquei assim chocada. E eu sou uma profissional, gente, que eu não vou lá no Instagram da pessoa, falar com a pessoa, ou às vezes eu vejo que vocês me marcam em alguns vídeos aí absurdos da internet, eu não vou lá na página da pessoa falar. Eu uso o meu Instagram para me posicionar.
O que eu não gosto que faça no meu Instagram, eu não faço no Instagram alheio. Então eu não vou lá xingar profissional, não vou lá nada, não faço nada disso. Eu simplesmente uso o meu Instagram para me posicionar. Então por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Por mais comum que pareça ser, vocês precisam entender que não são todas as profissionais que trabalham da maneira como nós trabalhamos. E isso é um diferencial. A consulta de saúde estética feita da forma como nós fazemos, realmente com esse olhar na saúde, na prevenção desse paciente, é um grande diferencial, certo? E aí, por que eu trouxe pra vocês aqui a história do Azelan, né? E antes de entrar na história do Azelan, eu coloquei uma frase aqui, que também que é de outro caso, né? Que vocês me mandam, inclusive para as alunas do curso Fórmula Home Care. Eu quero muito fazer uma aula aí só de coisas que eu recebo no meu direct e falar sobre isso com vocês. Mas, enfim. Nós estamos vivenciando aqui uma banalização de indicação de produtos cosméticos, tá? E por que eu digo isso pra vocês? Hoje tem profissionais, até vou colocar aqui, ó, profissionais do nosso mercado que ensinam pessoas leigas a trabalharem com a pele e com a cosmetologia. Então, essa profissional, ela vai lá e ensina o Zé da padaria. O Zé da padaria agora ele não quer mais ser padeiro, ele quer ser esteticista. E aí, essa pessoa aceita o Zé da padaria no curso dela, e ensina o Zé da padaria a fazer indicações de produtos cosméticos. Vocês acham que isso tem alguma chance de dar certo? Qual é a experiência do Zé da padaria em produtos cosméticos, em fisiologia? Lembrando que produtos cosméticos são produtos químicos, tá? Produtos cosméticos são produtos químicos. E outra aqui, qual é a chance do Zé da padaria, que entende lá de fermento e etc., entender sobre fisiologia? Vocês acham que isso tem alguma chance de dar certo? Mas existem profissionais aí no nosso mercado que aceitam pessoas leigas e ensinam essas pessoas leigas a trabalharem com a cosmetologia dessa forma que eu estou falando para vocês. Ensinam ali sobre indicar os kits prontos, ensinam a trabalhar com cosméticos industrializados. E aí percebam que muitas vezes vocês que têm o conhecimento desde a base, que são formadas, que são pós-graduadas, muitas colegas aí têm 2, 3 pós-graduações, estão aí na sua segunda graduação, muitas de vocês, aí vocês têm medo de cobrar pela consulta de saúde estética. Mas o Zé da padaria tá lá, vendendo cosmético e avaliando pele sem conhecimento, sem base alguma, simplesmente baseado em um cursinho que ele fez aí da internet. Por favor, né, gente? Me poupa. Não tem como isso funcionar. Não tem como isso dar certo. E aí, muitas vezes, as meninas dizem, porque aqui na minha cidade ninguém cobra por consulta de saúde estética. Eu ainda não sei me posicionar referente a isso. Quando isso vier na sua mente, eu quero que você lembre do Zé da padaria. Que o Zé da padaria está lá cuidando aí da fisiologia de peles, sem ter ao menos o mínimo de conhecimento, está indicando produtos cosméticos sem ter o mínimo de conhecimento. E o primeiro ponto aqui é vocês valorizarem a área de vocês e a profissão de vocês e também valorizarem profissionais que prezam pela sua valorização. Agora, ensinar pessoas leigas a trabalhar com fisiologia e cosmetologia, isso não é valorização da área. E aí eu vejo que muitas vezes, né, vão lá, porque não é uma profissional pequena, já é uma profissional bem conhecida, inclusive, tá? Aí vão lá e ficam, desculpa o termo, né, mas babando o ovo e tal, de uma pessoa que claramente desvaloriza a sua própria profissão. Então, começa por você, começa pelo seu posicionamento de quem que você segue, de para quem que você está dando créditos aí, porque isso para mim claramente não deveria nem ser liberado um tipo de curso desse para pessoa leiga, certo? Mas a gente sabe que a nossa lei aí é um emaranhado, né? Tudo pode, tudo pode, porém nem tudo convém, certo? Deixa eu ver o que as meninas colocaram aqui. Eu comecei a cobrar consulta esse ano e as pessoas, infelizmente, ainda têm um certo preconceito de pagar a consulta de saúde estética. Nós vamos chegar lá, tá? Eu tenho dificuldade de cobrar, mas estou tentando me posicionar. Nós vamos chegar lá, tá bom? Juntas nós vamos trilhar um caminho aqui. Por que eu sempre falo, gente? Então, o primeiro ponto aí é vocês, de fato, valorizarem as profissionais que valorizam a profissão de vocês, tá?
Podem deixar de seguir ou qualquer outra coisa de profissionais que vocês estão vendo que estão ensinando pessoas leigas a trabalharem com pele, com saúde da pele e com cosmetologia, porque isso não condiz com valorização. Claramente está tentando desvalorizar todo um mercado. Até porque essa profissional ela fala o seguinte, que qualquer pessoa pode trabalhar com produto cosmético, não precisa ter graduação. Qualquer pessoa pode realizar uma avaliação numa pele, não precisa ter graduação. Quero que vocês que estão aqui agora presentes, vocês me respondam se isso faz sentido para vocês. Vocês acham mesmo que uma pessoa leiga é capaz de conseguir avaliar uma disfunção dermatológica? Ou fazer uma prescrição cosmética de forma adequada? Com certeza não. Inclusive, eu já falei várias vezes para essa profissional que eu fico super à disposição aqui para discutirmos, para colocar uma das minhas alunas do curso Fórmula Home Care a falar sobre fisiologia com uma das alunas dela, pra gente ver, né? Ia ser legal. Falando do Azelã para vocês ali, gente, o Azelã, ele tem uma proposta terapêutica antimicrobiana e ele também tem uma ação aí na queratose folicular, certo? Mas, gente, ele não tem uma ação completa nas disfunções dermatológicas, que a grande maioria é multifatorial. E aí, o que acontece? A paciente vai num profissional X, Y, Z e sai de lá com as mesmas prescrições farmacológicas, né? As mesmas prescrições de medicamentos, pomadas à base de corticoide, Azelã, Clindoxil, Rosavin, enfim, nem ia falar nome de marca aqui, mas já falando pra vocês. Só que se a gente sabe que aquela disfunção é uma disfunção multifatorial, o Azelã sozinho ele não vai dar conta mais nunca, nunca. Ele vai estar ali tapando o sol com a peneira, remediando aquele sintoma, acalmando ou até mesmo, dependendo da pele, sensibilizando e acelerando aquele processo inflamatório. Então não é querer pegar no pé de um produto ou outro, né? Mas sim fazer com que vocês entendam que um único produto sozinho não vai dar conta. Até porque estamos falando de disfunções multifatoriais. Então a gente precisa, obviamente, de uma abordagem também multi, tratar esse organismo de dentro para fora, personalização cosmética. E quando eu falo de personalização cosmética, eu não estou falando só de produtos magistrais. Eu estou falando também de produtos industriais. Mas para que você consiga indicar produtos industriais, você precisa entender quais são as necessidades reais daquele organismo. Então não eu já postei meme do Azelã, já trouxe um monte de coisa para vocês. Mas é que vocês precisam entender que ele não é a solução de todos os problemas como essas profissionais vendem aí no mercado, certo? Até coloquei aqui, ó, ele sozinho, ele não vai controlar um quadro de acne severo nunca, nunca, gente, não vai mesmo, tá? Além de, obviamente, sensibilizar o tecido, romper barreira de hidratação, favorecer a perda de água transepidérmica e, obviamente, inclusive pode até causar aí uma dermatite de contato, dependendo da pele que recebeu esse tipo de produto, certo? Buenas, deixa eu ver o que eu coloquei pra vocês aqui. Então é isso, as pessoas do nosso mercado, essa mudança ela já vem há alguns anos, né? Então as pessoas elas estão entendendo que não vale mais a pena pagar X uma consulta lá, esperar meses muitas vezes por aquela consulta. Travou, meninas? Eu acho que fui eu que parei mesmo. Joyce, parei aqui pra beber meu chazinho. Não vão mais esperar meses por aquela consulta, pagar um valor absurdo e ficar 10 minutos com aquele profissional em consulta. Porque isso não faz mais sentido, né? São realmente profissionais que visam a qualidade, a quantidade e não a qualidade daqueles pacientes que eles estão recebendo ali. Pensem vocês que muitas vezes em consulta aí a gente demora 1 hora e meia para entender a disfunção completa que está nesse organismo para que a gente consiga traçar de fato um plano de tratamento adequado e produtos cosméticos. Então, perguntas que vocês precisam fazer aí, né? Como que está a saúde dessa paciente de modo geral? Como que está a imunidade dela? Quais são os hábitos de vida dessa paciente? Existe algo que possa interferir nos seus tratamentos? Uso de medicamentos, uso de antibióticos, ciclo menstrual? Tudo isso precisa ser avaliado. E aí, muitas vezes, você vai... Outros relatos aqui também. Ai, gente, eu fico louca. Dessa mesma profissional que eu tô falando pra vocês do vídeo de 13 minutos, que ela foi
E aí ela falou para essa profissional que ela não estava com o ciclo regulado, que por isso estava dando acne, e aí nesses períodos a pele dela ficava um pouco mais inflamada, que ela não sabia se tinha alguma correlação. E aí, obviamente, essa profissional mandou ela para uma profissional ginecologista. E eu entendo que sim, né? Quando a gente tem alguma disfunção no nosso ciclo, o ideal é que a gente busque uma profissional para regular aquilo ali. Mas você, enquanto uma profissional que trabalha com disfunções dermatológicas, precisa saber o que fazer com peles que têm alterações durante o ciclo. Esse também é um diferencial, tá? O que mais que eu coloquei para vocês aqui, ó? Ah, certo. Que a venda se torne uma consequência, né? Muitas profissionais aí, gente, abordam que realizam tratamentos personalizados, produtos personalizados, mas na prática aplicam o mesmo protocolo para todo mundo, porque é mais fácil, tá ali, aplica para aquele paciente e era isso, né? Personalizar, gente, não é escolher um produto diferente para cada paciente. É entender o que cada paciente está buscando com você naquele momento. E isso é uma coisa que eu falo muito para minha equipe, tanto da clínica quanto para a equipe dos cursos, né? Entender para atender, para depois vender. Então, primeiro você precisa entender o que aquela paciente está buscando com você, o que ela espera de você, para que depois você consiga, de fato, atender ela com qualidade, com atenção, para que a venda se torne uma consequência. Então, são palavrinhas mágicas, né? Entender para atender, para depois vender. E a venda é um processo muito natural disso que eu acabei de falar para vocês. É uma consequência de um atendimento bem realizado. Você só consegue atender a sua paciente a partir do momento que você entende. Às vezes as meninas me printam as mensagens e me mandam lá, Grazi, não entendi muito bem o que essa paciente está pedindo. Bom, então você volta lá no WhatsApp e tenta entender o que ela está pedindo de você. Porque é só dessa forma que você vai conseguir realizar o atendimento dela. Entendendo o que a paciente busca com você, certo? E aí eu coloquei aqui, ó, em terra de robô, quem tem coração é rei. E aqui muitas meninas, quem tem em terra de robô, quem tem coração é rei. Muitas meninas me perguntam sobre a ficha de anamnese. Se sou eu que preencho, se é a paciente, se eu mando para paciente online. Eu lembro de já ter falado isso para vocês em alguns cafés das sabidonas aqui, certo? Mas não custa nada repetir. E aí eu quero que vocês enxerguem por outro prisma isso que eu vou falar para vocês agora. Pensem vocês que vocês são uma paciente, tá? Você é a paciente, vamos pegar uma paciente de, sei lá, uma paciente de cardiologia, tá? Você foi lá, marcou com um médico cardiologista, e aí o médico, para antecipar um pouquinho o trabalho dele, mandou uma ficha para você preencher lá com um monte de termos que você não conhece, que você não sabe, nomes que você nunca viu na vida, que para você responder sim ou não, talvez, algumas coisas para você dissertar sobre aquilo ali, mas você nem sabe o que você está preenchendo, afinal de contas você é uma pessoa totalmente leiga no assunto de cardiologia, você não tem noção daquilo ali, mas o médico te mandou, tô dando um exemplo, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui para vocês. Te mandou uma ficha lá para você preencher. Você se sentiria completamente segura de estar lidando com um dos órgãos mais importantes aí do seu corpo dessa forma, sem entender de fato o que você estava fazendo? Preenchendo uma ficha aleatória, que você nunca viu aqueles termos, que você não sabe não tem a menor ideia do que está escrito ali. Você se sentiria segura com esse profissional que te mandou uma ficha para preencher, lidando com um dos seus órgãos mais importantes aí do seu corpo, que é o seu coração? Você se sentiria segura? Respondam aqui para mim. Eu vou esperar vocês me responderem aqui. Claro que não, né, gente? Claro que não. A partir do momento que você não entende o que você está ali preenchendo, se você não entende aqueles termos que estão todos ali, você não vai se sentir segura em dar o próximo passo. Nem um pouco, as colegas colocando aqui, claro, nem um pouco, você não tem ideia do que você está preenchendo ali. É a mesma coisa com o nosso trabalho. Vocês não podem pensar que a paciente leiga de vocês entendem os termos que nós estamos acostumadas. Disfunção da barreira cutânea, fototipo de pele, sensibilidade. A paciente ela não tem noção disso. Ossos dilatados, pápulas, pústulas. Que isso? O paciente vai olhar aquilo ali e vai pensar assim, nossa, o que é isso aqui? Eu não faço a mínima ideia. Tem algumas pacientes que sabem um pouco mais de pesquisar na internet, mas a profissional ali é você, meu amor. A paciente
pagou pelo seu tempo. Aqui, ó, depende das perguntas. A anamnese pode ter 2 partes. Tudo bem, acho que eu coloquei clínica, vida e estética. Tudo bem, sim, a anamnese tem várias partes, né? 1, 2, 3, tem 1000 folhas. A minha tem umas 4 páginas, mais ou menos. Mas você precisa entender que a paciente, gente, ela chegou ali para ser atendida por você. Ela pagou pelo seu tempo, ela pagou pela sua atenção. Você não vai mandar um papel, uma ficha para ela, nem online, pior ainda, né? Mandar isso online para a paciente preencher, sem estar ali na sua frente, sem você ver o que de fato a paciente está fazendo. Ou se ela for no seu espaço, você simplesmente entregar aquela prancheta para ela e ela responder lá. Inclusive, dentro do curso Forma Home Care, nós temos algumas técnicas de rapport. E as técnicas de rapport estão justamente na parte de conversação, na parte de entendimento daquela paciente. Não vai ser mandando uma ficha para ela via online ou dando uma prancheta para ela responder numa recepção abandonada muitas vezes, que você vai conseguir aproximar essa paciente do seu atendimento. E eu sei que tem muitas pessoas que encaminham como uma forma de como é que se diz? Enfim, a melhorar, me fugiu a palavra aqui agora, de otimizar, né? Muitas pessoas acabam mandando a ficha antes aí para paciente para otimizar o tempo, mas meu amor, ela pagou pelo seu tempo, você quer otimizar o quê? Justamente na hora da pergunta, na hora da avaliação, outra técnica de rapport é transformar isso num momento de conversa e não num ambiente seco e frio, onde a paciente simplesmente responde sim ou não, aquelas infinitas perguntas que nós temos ali na nossa consulta. Isso só vai afastar a paciente de você. E outra, a cada pergunta você vai te dar novos gatilhos de novas perguntas. Você faz uso de alguma medicação? Eu tomo medicação para alergia há muito tempo. Sim, mas que tipo de alergia você tem? Há quanto tempo você tem? Quando começou? Então, percebam que, às vezes, uma resposta da paciente vai te dar gatilhos para outras perguntas para que você, de fato, chegue na causa. E se você faz isso, se você simplesmente manda a ficha para a paciente ou manda a paciente preencher essa ficha lá na sua recepção através de uma prancheta, como é que você vai saber disso? Como é que você vai ter gatilhos para outras perguntas? Então, assim, gente, não faz o menor sentido, tá? E é por isso que eu trago para vocês aqui, em Terra de Robô, quem tem coração é rei. A paciente pagou pelo seu horário, você não tem que otimizar nada, meu amor. Você tem que estar ali para atender ela e acabou a história. Ou não atende, pronto. Agora, fazer um trabalho meia boca, fazer uma consulta, né, ali em 10, 15 minutos, você vai estar caindo no balaio daquelas outras profissionais que eu falei no início do nosso episódio aqui, que para nós, no fim, acaba sendo super vantajoso, né, porque daí você acaba fazendo uma consulta meia boca e depois elas acabam indo para essas profissionais que realmente preconizam aí a saúde do indivíduo como um todo e respeitam a atenção e o dinheiro que ele investiu ali na sua consulta, certo? A Joyce colocou aqui, ó, até porque às vezes responde rápido e nem presta atenção na pergunta. Exatamente, gente, exatamente. Por exemplo, seu ciclo menstrual, ele é regulado, sim ou não? Sim. Nem pensou sobre o ciclo, nem sabe, tá, mas o seu ciclo ele tem um fluxo intenso, é moderado, você sente muita cólica, enxaqueca, você passa pelos episódios de TPM? Por que eu tô perguntando isso? Porque existe uma oscilação hormonal e para cada período ali desse ciclo hormonal que a mulher passa, se ela tem alguma disfunção dermatológica, nós podemos intervir de uma forma diferente, tá? Então aqui eu deixei, anotem isso, né? Em Terra de Robô, quem tem coração é rei. Essa frase ela vai soar de uma forma diferente para vocês depois que vocês entenderem isso, certo? Até coloquei aqui, ó, nós estamos sim na era digital, que veio para facilitar muita coisa, mas a gente precisa a gente precisa entender que quando estamos falando de avaliação física, nós estamos lidando com pessoas, né, e cada pessoa tem a sua singularidade, né, a sua individualidade, e a gente precisa de atenção ali com elas, certo? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei para vocês aqui, ó. Buenas. Principais objeções, então, sobre consulta de saúde estética, tá? Que é o que vocês trazem aí pra mim. Até coloquei aqui, ó, as pessoas hoje, peraí. Coloquei 15 páginas sobre esse assunto pra vocês, claro que eu não vou conseguir falar sobre tudo, né? Essas pessoas, gente, as pacientes de hoje em dia, elas estão em busca aí de um profissional investigador, curioso, prestativo, atencioso, preocupado com todo o processo.
não somente com aquele momento ali da avaliação. E tem muitas profissionais que não fazem a reconsulta, o que na minha visão não faz sentido, porque você está fazendo uma prescrição ali, você está mudando muitas vezes os hábitos de vida da paciente, você está prescrevendo ali para ela nutricosméticos muitas vezes, cosméticos, e eu gosto de reavaliar aquela paciente depois de uns 30, 40, 25 dias, depende, né, do tratamento que eu estou fornecendo ali, mas eu gosto de trazer essa pessoa para próximo e entender se aquele tratamento, como que foi o desenrolar daquele tratamento. E aí tem profissionais que simplesmente prescrevem aquele monte de medicação, um monte de pomada com corticoide, ó, beijo, tchau, nem te conheço. Então isso também é um grande diferencial. Os pilares que vocês precisam prestar atenção aqui são os diferenciais do que vocês estão executando hoje, que não é comum ao nosso mercado. Então, ter um tempo de qualidade com o nosso paciente, realmente fazer a consulta de saúde... Nossa, essa minha luz aqui tá... Peraí, gente. Ô, minha filha. Começou a... ter um tempo de qualidade com o paciente, de fato entender e querer tratar aquela disfunção dermatológica através da estética integrativa, realmente trazer novas abordagens, terapias complementares aí para tratar esse paciente como um todo e não somente com aquela queixa que ele está apresentando. Esse é um grande diferencial. Talvez vocês não percebam que isso é um grande diferencial porque vocês estão muito inseridas no nicho, mas se vocês saírem um pouquinho do nicho de vocês, se vocês agendarem uma consulta com uma outra profissional, se vocês seguirem esse caminho que eu falei para vocês aqui, agendem uma consulta para vocês verem como é que funciona, vocês vão olhar para aquilo e vão pensar assim, gente, realmente o trabalho que eu faço é muito diferenciado e eu preciso valorizar isso, certo? É só vocês espiarem um pouquinho por cima do muro que vocês vão ver que a história é outra completamente diferente quando nós falamos de disfunções dermatológicas, tá? E aí aqui, ó, principais objeções, né, do como começar a cobrar por consulta de saúde estética, como melhorar o meu posicionamento. Aqui, meninas, vale eu trazer de novo isso pra vocês. Não é falar uma vez sobre consulta de saúde estética e dizer que não deu certo. É fazer 100 vezes ou fazer até dar certo. Então, muitas meninas às vezes me mandam lá, né, na caixinha, tenho dificuldade em me posicionar. Como que você tem se posicionado? O que é, primeiro de tudo, o que é posicionamento pra você e como que você tem se posicionado? Posicionamento é aquilo que você faz repetidamente em cima de valores e princípios específicos. O quanto o seu público conhece sobre isso do seu trabalho e de você. Pensem que para hoje o meu público entender que de fato eu cobro consulta de saúde estética, que a minha consulta ela é paga antecipadamente, etc. Eu tive que fazer isso durante muitos anos, por muito tempo, para que hoje as pessoas caiam no WhatsApp da clínica já sabendo exatamente como funciona. Então, se vocês entrarem no Instagram da clínica, que até ali agora a gente deu um stand-by, porque nós estamos com novos projetos aí para eles, vocês vão ver que lá tem uma abinha sobre consulta de saúde estética. Eu explico como que é a consulta, eu explico sobre como que faz para agendar, explico quais são os diferenciais, vivo colocando o cardzinho lá de tudo que é abordado na consulta de saúde estética, e isso precisa estar nas linhas editoriais de vocês pelo menos umas 4, 5 vezes na semana, ou seja, praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias vocês precisam abordar sobre o determinado tema que é o primordial do trabalho de vocês. Não tem como vocês falarem sobre a limpeza de pele é o teu carro-chefe. Pode ser que a limpeza de pele seja o teu carro-chefe, mas tá errado. O que precisa ser o teu carro-chefe hoje é a consulta de saúde estética, porque é dali que vão partir todos os procedimentos. É dali que você vai conseguir montar o plano de tratamento da sua paciente de forma adequada, certo? Então, o que acontece aqui, ó, na minha cidade, não cobram por consulta de saúde estética. Seja você a primeira. Nós temos tantos cases de sucesso aqui, inclusive uma mentoranda minha foi a primeira esteticista a começar a cobrar consulta de saúde estética lá na cidade dela. E ela estava totalmente insegura na mentoria.
dizendo que não era comum, que não sabia como que as pessoas iam ver ela com esses olhos. A gente montou algumas estratégias para ela ir aplicando. Eu disse, olha, talvez você não tenha um retorno no primeiro mês, mas o que nós estamos fazendo aqui é uma construção da sua carreira, do seu profissionalismo um pouquinho mais a longo prazo, mas vai dar certo se você tiver persistência. E dito e feito, hoje ela é uma das referências na cidade dela, as pessoas buscam ela para tratar principalmente casos de acne, inclusive já trouxe ela aqui em outros episódios, que é a Dani, pra contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então o medo, gente, ele faz parte, ele vai estar toda hora ali gritando no nosso ouvido, será? Será? Mas você precisa entender que isso é a longo prazo. E outra, se hoje tem profissões que cobram pela consulta, por exemplo, você não consegue hoje... vamos supor, né? A gente sofreu hater aqui na internet, eu preciso falar com a minha advogada. Claro que hoje a gente tem uma relação um pouco mais próxima com ela, mas antes eu tinha que marcar um horário e eu tinha que pagar pelo horário dela. É assim que funciona. Fisioterapeuta, sei lá, torci aqui, preciso de um físio, né? Se eu esses dias estava com a panturrilha machucada, o físio cobrou pela consulta dele, mas é óbvio, gente, ou não, eu vou ir aí pra você dar uma olhadinha na minha panturrilha. Se realmente você conseguir me ajudar, daí eu pago pela sua consulta. Gente, não é assim que funciona. É a mesma coisa com um advogado. Olha, eu vou trazer o meu caso aqui, vou te explicar o meu caso, se você puder me ajudar, você me cobra, senão... Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então, por que vocês ainda têm isso? Isso tá enraizado em vocês, parece, sabe? Esse medo. Mas você está ali, quem cobra hoje pela consulta de saúde estética, gente, preconiza a saúde e a prevenção do paciente e, principalmente, é uma segurança para você, para sua carreira e também para o seu paciente. Muitas intercorrências poderiam ser evitadas se o profissional de fato fizesse a consulta como deve ser feita. Muitas, assim, eu posso dizer para vocês que 90% das intercorrências poderiam ser evitadas se o profissional realmente soubesse fazer uma consulta de saúde estética, certo? Então tirem essas amarras de vocês. Se hoje existem profissões que cobram pela sua hora de trabalho, é porque eles sempre se posicionaram assim. E agora você também precisa começar a se posicionar assim. Parece tão louco, né, gente? Mas eu falo sobre isso desde 2015. E aí a cada ano eu falo pro pessoal, eu não vou trazer esse tema de novo. Já falei tanto sobre isso. E aí eu coloco na caixinha pra votar, pum, lá, 300, 400 pessoas votando que sim, querem esse assunto de novo. Pra vocês entenderem que eu falo isso há tantos anos e eu vou seguir provavelmente falando há muitos anos, porque isso ainda não é tão comum como nós gostaríamos no nosso mercado, certo? E eu sempre digo que nós precisamos de um posicionamento coletivo, onde uma coisa só uma pessoa cobra por consulta. Nossa, realmente ela vai parecer um bicho de 7 cabeças, né? Uma pessoa do outro mundo. Agora, se uma área inteira se comporta dessa forma, as pessoas vão começar a entender que aquilo ali realmente é um posicionamento coletivo, que aquilo ali realmente faz parte da área da estética, certo? Buenas. Então... Quem colocou aí, né? Na minha cidade não cobram por consulta de saúde estética. Seja você a primeira, comece a ajustar o seu posicionamento. Traga isso de uma forma mais clara na sua comunicação. Coloque quais são os diferenciais da sua consulta. O que você realiza na sua consulta, quanto tempo leva, quais são as disfunções que você consegue tratar através da consulta de saúde estética. O que está incluso? Personalização cosmética, nutri-cosmético, tratamentos, o que está incluso aí na sua consulta, entende? Para que vocês consigam aos poucos, ir aumentando o nível de consciência das pessoas que estão assistindo vocês. E muitas vezes, vocês vão começar a falar sobre consulta de saúde estética e aquela pessoa que, assim, ela nem estava preocupada com a pele dela, ela nem estava com nenhuma disfunção visível ali mesmo, mas também não tinha uma rotina skincare, não tinha nada, ela vai marcar uma consulta com você. De tanto ouvir você falar a importância de uma personalização skincare para a saúde da pele, do corpo, ela vai olhar aquilo ali e vai dizer, eu preciso da consulta dessa menina, porque realmente eu não tenho uma rotina skincare, eu não tenho cuidados com a minha pele, a cada dia que passa aí a gente tá perdendo colágeno, então realmente eu preciso olhar para isso. Às vezes você vai receber pessoas que realmente apresentam disfunções dermatológicas mais graves, mas você também vai receber pacientes que não tinham se dado conta que precisavam de você, tá? Marli, seria isso? Eu cobro e no primeiro atendimento faço a limpeza de pele.
Certo, Marli, também eu cobro pela consulta de saúde estética e no primeiro atendimento eu faço aquilo que a pele necessita. Nem todas as peles estão preparadas aí para receber uma limpeza de pele na primeira sessão. Então, às vezes eu preciso preparar, estruturar melhor aquela pele para depois fazer uma limpeza de pele, tá? Então, eu posso fazer a consulta sim no mesmo dia e o procedimento, o início do tratamento da paciente naquele dia, mas nem sempre eu inicio pela limpeza de pele, tá? Grazi, Grazi, deixa eu ver aqui, ainda não tenho analisador, cobro menos, me dê exemplo de valores. Vive, logo no início, a Dermiscan foi um dos primeiros aparelhos que eu comprei. Mas não necessariamente você precisa dele, afinal de contas, hoje a gente faz consultas online aí, a gente tem resultados incríveis sem conseguir utilizar o analisador de pele. Então não coloquem isso como uma barreira de vocês, muito menos no preço de vocês, até porque a minha consulta online é o mesmo preço da minha consulta presencial, porque eu faço a mesma coisa para todas as pacientes. O diferencial da consulta presencial, que é um plus, e que é a última coisa que eu faço na consulta, é avaliar a paciente na Dermiscan. Agora, é o mesmo preço, até porque a consulta é a mesma, é igual para todas as pacientes, independente se é presencial ou se é online. Então, não se apeguem a coisas externas, tá? Para desvalorizar o trabalho que vocês estão fazendo. De exemplo de valores, hoje no nosso mercado tem pessoas que cobram de 100 a 600 reais uma consulta de saúde estética. Tem pessoas que trabalham aí no coração de São Paulo, em bairros aí que realmente são diferenciais, né? Que conseguem cobrar 600 reais aí uma consulta de saúde estética, certo? Então depende de onde que você está, o que você está aplicando aí. Beleza. Vamos lá, o que mais que eu coloquei pra vocês aqui, ó. Ah, tá. Isso é muito importante que eu vou falar pra vocês aqui, ó. As pessoas colocam as suas próprias frustrações e fracassos em vocês. Lá no início, gente, quando eu comecei a cobrar por consulta de saúde estética, eu não cobrava por consulta de saúde estética ainda. Eu fui falar com uma professora sobre isso. Ela era minha professora da faculdade, tá bom? Eu fui falar com ela sobre isso. Gente, ela me desmotivou tanto, mas tanto, que eu poderia trancar a minha faculdade naquele momento, de tanto que aquela mulher me colocou pra baixo. Ela disse que isso não era pra área da estética, que só profissionais muito renomados conseguiam cobrar pela consulta de saúde por consultas, que nem era consulta de saúde estética, nem era esse termo, era consulta. Só profissionais muito renomados conseguiam cobrar por consulta, que provavelmente eu ia ter que sim trabalhar com corporal, porque só com facial eu não ia vingar na área, eu não ia me destacar. Gente, ela falou tanta coisa pra mim. Quando eu saí daquela conversa, eu fiquei assim, gente, eu tô chocada, eu não acredito que essa mulher me falou tudo isso aqui agora, eu no início da minha carreira, no início da minha graduação. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu falei assim, gente, não é possível, eu poderia simplesmente ter trancado a minha graduação ali, e só, sabe? De tanto que ela me desmotivou. E eu falei assim, olha, talvez ela esteja falando dela própria. Ó, as meninas colocaram, eu também já ouvi isso, porque é muito comum. E aí, assim, depois eu fiquei pensando, ela colocou as próprias frustrações dela em mim, dizendo que eu não ia dar certo, que aquilo não dava, que eu não ia conseguir me destacar e tal. E eu falei assim, eu fiquei chocada. E eu simplesmente baixei a minha cabeça e fui trabalhar fazendo aquilo que eu acreditava ser certo. Porque graças a Deus eu tive bons professores fora, na graduação também, né? Mas eu busquei muitas especializações fora. Eu tive professores maravilhosos, pessoas que realmente querem te ver crescer, que te colocam, fazem você dar o passo e colocam o degrau, sabe? Que é a estética. Marli, de novo aqui, ó. Minha professora sempre fala que devemos cobrar... mas a tua professora, então, é uma maravilhosa, é um anjo, abençoa ela. Ó, Eliane, aqui, eu estou ouvindo muito isso. Porque, meninas, aqui o caso da Marli, que tem uma professora que incentiva ela, a gente precisa entender que nem todo mundo é assim, porque normalmente as pessoas colocam as próprias frustrações e os fracassos em cima das outras pessoas. Então, primeiro de tudo, é vocês pararem pra perceber quem vocês estão ouvindo, quem que vocês estão deixando entrar dentro de vocês. Quando ela me disse isso, foi impactante pra mim na época. Eu fiquei realmente chateada. Falei com a minha mãe, fiquei acho que uma semana tentando assimilar aquilo com insegurança, aquilo me colocou em insegurança, aquilo me deixou frustrada. E aí eu fui tentar entender o porquê que ela tinha me falado tudo aquilo, né? Obviamente, fracasso e frustração da própria vida dela. Então eu olhei pra dentro, baixei minha cabeça e fui trabalhar. Inclusive, depois que eu já estava formada, depois
que eu já estava aí trabalhando mais com a internet, essa mesma pessoa me convidou para dar cursos no espaço dela. Óbvio que eu não fui, né, gente? Óbvio que eu inventei uma desculpa qualquer, uma dor de barriga para não ir. Porque se eu fiquei com medo e insegurança durante muito tempo, foi por culpa dela. Então, o que eu vou estar fazendo no espaço dela agora? Nada, né? Mas enfim, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas falam, muitas vezes não, tá? 100% as pessoas falam sobre elas. 100% do tempo as pessoas estão o tempo inteiro falando sobre elas. E aí vocês precisam entender, ter aí a consciência do que vocês vão deixar entrar em vocês e do que vocês não vão deixar entrar, tá? Palmas para essa professora, que inclusive eu vou falar o nome dela aqui, Marli Patrícia Carvalho, que incentiva as alunas aí a cobrar pela consulta. Um anjo, ela é uma abençoada, tá? Era legal ir... Ah, tá. Luana, ao contrário, era legal ir pra ela ver o outro lado. Nem pensar, uma vez que ela me desmotivou, me botou pra baixo, gente, não consigo ter, não sou tão evoluída assim como vocês pensam não, tá? Ó, aqui, ó, estética Bruna Mayra. Trabalhei por muitos anos com corporal por conta disso, porque é comum no início da graduação as pessoas dizerem que o corporal dá mais certo. Mas dá mais certo pra quem? Baseado em quê? Qual é a, né... Baseado em que vocês estão falando isso? Porque vocês não conseguiram trabalhar com o facial? Porque vocês não conseguiram se destacar com o facial? Então você não pode dizer pro outro que ele não consegue, que ele não pode, gente. Isso é muito... Nossa, pra quem ainda está no início da graduação, isso é muito desmotivador. Nossa, isso acaba com uma pessoa. Não, Luana, eu não ia conseguir ter essa espiritualidade aí, tá? Até porque eu era mais nova e eu até bloqueei essa pessoa do meu Instagram ultimamente, tá? Nem tenho mais aí, mas enfim, bora. O que mais que eu coloquei pra vocês aqui, ó? Como começar a cobrar por consulta de saúde estética? Bom, então agora vocês entenderam que vocês precisam trazer mais esses assuntos mais vezes no Instagram de vocês, abordagens diferentes, de 4 a 5 vezes na semana falando sobre o mesmo assunto, sobre os diferenciais, trazendo casos clínicos que vocês avaliaram, como que vocês avaliaram, de que forma vocês obteram resultados, o que vocês trouxeram ali de abordagens, enfim, vocês vão trazer mais isso no Instagram de vocês. Se vocês observarem bem, vocês vão perceber que eu faço isso toda semana no meu Instagram, tá? E aí, gente, se você está iniciando agora a cobrar aí por consulta de saúde estética, entenda em que, Luana, vamos trabalhar isso aí. Eu trabalho muito, as minhas psicólogas que lutem, entendeu? Mas eu sou muito prática. Então, as pessoas que podem me agregar alguma coisa, tudo bem. As pessoas que não podem me agradar de alguma forma e que me fizeram mal no passado, não merecem lugar no meu sol de hoje, né? Então, eu sou muito prática nesse sentido. Muito, muito prática. Não tenho rancor, não tenho nada, ela que seja feliz, maravilhosa. Mas comigo, eu sou assim, tá? Então, se você está começando a cobrar por consulta hoje, você precisa entender em que posição desse mercado você está. Eu te dei um parâmetro aqui, né? Você está aí, tem colegas que cobram de 100 a 600 reais uma consulta de saúde estética. Onde exatamente você está nesse mercado? Como que você vai iniciar? Então, pensem vocês, lá em 2015, eu comecei a cobrar 50 reais a minha consulta. Depois de, acho que foi uns 6, 7 meses, eu tava cobrando 75, depois 125, depois 150 e assim, eu fui indo aos poucos, né? Então, onde que você exatamente está posicionada nesse mercado e conhecendo os seus próprios diferenciais, a sua capacidade de resolução de problemas, quanto que você pode cobrar pela sua consulta de saúde estética. E dentro disso, existem muitos formatos. Tem meninas que cobram pela consulta e dão ali 15, 20% de desconto do valor da consulta em algum procedimento estético. Eu, por exemplo, o valor da minha consulta é o valor da minha consulta fechado, não dou desconto, certo? E eu faço a reconsulta depois de 25, 30, 40 dias, depende ali do tratamento, tá? Então, é basicamente 2 consultas pelo valor de uma, né? Então, você precisa adaptar isso ao seu negócio. Ideias é o que não faltam. Algumas meninas ali cobram o valor da consulta e inserem já uma revitalização na consulta. Então, depende da sua região, depende do formato que você vai inserir isso aí. Mas o ponto principal é que cobrem e ponto. Cobrem pela hora de trabalho de vocês. Valorizem o tempo de trabalho de vocês. Valorizem o quanto vocês já estudaram. Valorizem tudo que vocês já conquistaram aí nesse mercado,
sabe? Você não vai desperdiçar. Gente, o nosso tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo. Você não vai ficar 1 hora ali do seu tempo simplesmente sem receber algo em troca. É o seu profissional, isso é profissionalismo, você está cobrando pela sua hora de trabalho. E quando vocês se colocarem lá naquele lugarzinho de novo, eu quero que vocês lembrem de todas as outras profissões que cobram pela sua hora de trabalho, certo? Buenas, deixa eu ver se eu não esqueci de colocar nada pra vocês aqui. Valorizar o que vocês fazem, né? Já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Bom, gente, acho que de consulta mesmo era isso, né? Até um complemento, né? Para vocês que se sentem inseguras aí na relação da consulta de saúde estética, a gente precisa entender que não é só fazer uma boa formulação. Para que a gente consiga fazer uma boa formulação cosmética ou até mesmo uma boa personalização cosmética, a gente precisa entender o que está acontecendo em todos os níveis daquela paciente, pele, corpo e mente, né? E ainda a gente tem aqueles níveis funcionais que é físico, químico, microbiano, neural e imunológico, tá no quadro atrás de mim aqui, então é muita coisa para que a gente consiga entender, para que a gente consiga de fato chegar na causa daquela disfunção, tá? Então isso precisa de tempo, de qualidade com a nossa paciente aí. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Sheila August, maravilhosa, Sheila. A consulta deve ser cobrada. É o conhecimento de vocês administrado em prol de quem não tem essa expertise. Perfeita, maravilhosa. Joyce. Comecei a cobrar a consulta, tratava a paciente com muito carinho, não tinha o menu da beleza. Ai, meu Deus. Ainda não tinha o menu... Olha aqui, meu coisa não tá parando aqui. Menu da beleza ainda. Mas oferecia cafezinho com biscoitinho simples e ela se sentia muito bem e acolhida ali. E indicava para outras pacientes. Realmente, você não precisa, às vezes, gente, ter uma mega estrutura. Ter um mega menu da beleza, que nem já mostrei algumas vezes para as meninas aqui, né? Com produtos funcionais e etc. A paciente, ela precisa do seu tempo de qualidade, da sua atenção. Ela, obviamente, que tudo isso que a gente traz são técnicas de rapport, um cafezinho, alguma coisa mais, alguns mimos ali, né? Mas ela pagou pela sua atenção. Se você der a sua atenção a ela e, de fato, resolver aquele problema que ela levou até você, com certeza você vai ter aí o respeito, né? E a indicação dessa paciente. Teve um que eu perdi aqui também, deixa eu colocar aqui pra cima. Oh, meu Deus. Aqui, ó. O curso Fórmula Home Care está sendo um divisor de águas na minha vida. Nós mudamos a nossa mentalidade de um tanto que a Grazi consegue nos motivar e nos fazer acreditar que somos capazes. Gente, eu acho que eu fui tão desmotivada durante toda a minha carreira que vocês não têm ideia, tá bom? Inclusive, quando eu fui comprar o meu primeiro aparelho, que é a Dermascan, eu nunca vou esquecer disso. Eu fui na loja, eu falei, eu queria um aparelho de avaliação facial. E aí perguntaram se eu já tinha outro aparelho. Eu falei assim, não, eu toda feliz, né? Toda feliz. Esse vai ser o meu primeiro aparelho e tal. Não, mas então compra um de corporal. Compra não sei o que. Eu falei assim, gente, não, mas eu quero. Não, mas não vai dar certo. Você vai gastar só dinheiro com isso aqui. Não vai dar certo. E eu falei assim, gente, mas eu quero o aparelho de facial. Você pode me vender? Então, assim, gente, você não tem noção do quanto já fui desmotivada. Então, hoje, um dos pilares que a gente traz, tanto dentro da clínica ou até mesmo dentro dos cursos, é motivar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque a gente lida com tanta coisa ao mesmo tempo, com tantos desafios aí, então às vezes ouvir ali uma palavra de incentivo, e eu não tô falando nenhum absurdo pra vocês aqui, até porque eu sempre mostro diversos cases de sucesso pra vocês. Então isso aqui não é uma invenção de moda, eu não inventei, não fui eu que inventei isso aqui existe no nosso mercado, tem vários outros profissionais que trabalham dessa forma, eu sou apenas aqui um canal de comunicação, né, e de fortalecer e valorizar, obviamente, a nossa área aí, tá? Buenas, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Gé, eu agradeço por ter chegado a você. Isso sim é posicionamento. Obrigada, seja muito bem-vinda. Andréia, quanto tempo devo reservar para uma consulta? Depende, né? Hoje a minha consulta eu reservo sempre 1h20, porque eu gosto de fazer as coisas com calma, eu gosto de conversar com a paciente, eu gosto de tomar um cafezinho, eu gosto de ter... Nossa, gente, pra mim é prazeroso estar aquele momento ali com a paciente, então eu não atropelo, não fico colocando uma paciente assim, com um tempo muito curto em cima da outra, que eu sei que eu não vou conseguir dar atenção pra ela, tá? Dani, obrigada por me abrir os olhos.
foi o melhor curso que eu comprei até hoje. Fico muito feliz, meninas. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Luana, você tem um conteúdo fantástico. A parte facial, somos realmente desmotivados para a área. Realmente. Realmente, a parte de facial, as pessoas, eu não sei o que acontece, né? Tudo elas querem vingar para a área de corporal, que eu admiro muito. Mas se você me perguntar agora sobre qualquer coisa de corporal ali, gente, uma disfunção de celulite, eu não vou saber te responder. Porque eu tô há praticamente 11 anos aí estudando somente sobre disfunções dermatológicas. Então, se você me trouxer algum assunto de corporal, sou leiga, não vou saber não. Mas tenho profissionais aí para indicar. Então é isso. Deixa eu abrir aqui. Buenas, meus amores. Esse foi o nosso assunto de hoje do episódio 14 do Café das Sabidonas, posicionamento para consulta de saúde estética. Espero ter contribuído aí com vocês. Espero que vocês tenham feito as suas anotações aí para que vocês consigam melhorar o posicionamento de vocês, a comunicação de vocês com as pacientes. Lembrem de printar aqui e postar no Instagram de vocês. Mais um café, vou fazer uma pausa para vocês aqui. Para vocês colocarem lá, marcarem, se inscrevam nos nossos canais, tanto no YouTube quanto comecem a seguir o Spotify. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu vejo que a nossa comunidade está aumentando cada vez mais e eu aceito muito sugestões de vocês aí de temas, né, para o Café das Sabidonas, apesar de já termos aí o nosso cronograma bem fechadinho, bem certinho. Daqui a pouco, se é mais interessante para vocês, a gente faz alguma adaptação ali, tá bom? Amo muito vocês, que esteja mais uma semana abençoada, iluminada, que os bons anjos aí nos acompanhem, abram as portas, iluminem a nossa família, a nossa casa e também prosperem o nosso negócio. Amo vocês e até semana que vem. Um beijo!